Então vamos lá, pessoal, para mais um vídeo, certo? Segunda questão da revisão vai dizer assim: a diferença entre dois números é igual a 20. O primeiro é o triplo do segundo. Quais são esses números? Veja, há duas formas da gente resolver essa questão, certo? E as duas vai precisar, certo? As duas formas vão precisar de equação. Mas toda vez que eu tiver um problema com equação, você vai fazer o quê? Basicamente, você vai circular as palavras-chave. Lê o texto, circulou as palavras-chave. Esse é o primeiro passo. Então, vamos lá. Vamos lá. A diferença. Diferença é uma palavra importante? Com certeza. Cuidado para não confundir diferença com diferente, ok? Entre dois números. Será que dois números é uma frase importante? Sim, com certeza. É igual. Igual também é importante. E 20 também é importante. O primeiro é o triplo. Triplo também é importante. E quais são esses números, né? Então vamos lá. Primeira coisa, diferença é subtração, certo? Enquanto diferente é aquele símbolo lá, ó, um igual com um tracinho. Então, ó, subtração é a mesma coisa que diferença. Por exemplo, quando eu falo me dê uma água que custa R$2 e eu lhe dou 5. Qual é o troco? Qual é a diferença que a pessoa vai me dar? Ela vai pegar os 5 que eu entreguei na mão dela e vai subtrair o preço da água, 2. Então, toda vez que eu falar a diferença, você vai lembrar de subtração. Lembre lá do troco, que você dá um valor e a pessoa tem que retornar o outro, não é? E como é que ela vai saber o quanto ela tem que retornar? Ela pega o quanto é que você entregou na mão dela e subtrai do valor, não é? Do preço da mercadoria. Então, nesse caso, a diferença entre dois números é como se fosse o preço da mercadoria, certo? O primeiro número, e o segundo, o valor que você entrega na mão dela, certo? Então, lembre-se disso. Então, vamos lá. Cuidado para não confundir diferença com diferente. Então, ó, qual é o primeiro número? Conheço o primeiro número? Não. Então, onde tiver primeiro número, vou ter que colocar uma letrinha. Segundo número, também não conheço. Vou ter que colocar outra letrinha. Só que aqui, ó, a chave para entender a questão é essa aqui, ó. Triplo. O primeiro é o triplo. Eu conheço o segundo? Não conheço. Se eu não conheço o segundo, eu chamo de x. O primeiro eu conheço? Não. Mas o primeiro, ele é meio que dependente do segundo. Por quê, professor? Se eu falo que o primeiro é o triplo do segundo, o que é triplo? Triplo é 3 vezes, né? Triplo, 3 vezes. Dobro. Aí tem que lembrar as palavrinhas-chave. Dobro. 2 vezes. Triplo. 3 vezes. Quádruplo. 4 vezes, né? Metade. Cuidado. Metade é dividir por 2. Terça parte, dividir por 3. E assim sucessivamente, né? As palavras têm que estar na ponta da língua. Certo? Então, ó, se o primeiro é o triplo do segundo e o segundo vale x, então o primeiro é 3 pontinho x, 3 vezes x. E eu sei que a diferença entre eles, entre o primeiro, que é 3x, e o segundo, que é x, tem que ser igual a quanto? A gente circulou, igual a 20. Então, ó, o primeiro menos o segundo tem que ser igual a 20. A diferença do primeiro veio primeiro. O próprio nome já diz, né? Então, a gente coloca ele na esquerda da subtração.
e depois a gente coloca o segundo. Ah, professor, se fosse a diferença entre o segundo e o primeiro. Aí seria o contrário, né? Tá certo? Então cuidado com isso. Quem é falado primeiro na questão, aí você vai ter que colocar do lado esquerdo, ok? Então, ó, 3x menos x. Ah, professor, 3x menos x é 3. Corta esse x com x. Nada, erradíssimo. Pessoal, a gente só pode subtrair números, ok? Qual é o coeficiente desse carinha? 1. Então, a gente não vai fazer x menos x. A gente vai fazer 3 menos 1, que é 2. E x está se repetindo. Repete ele. X não acontece nada, ele só se repete, ok? Quem é subtraído são os coeficientes, ok? E igual a 20, caímos igual na questão 1, não é? Sabemos que a letrinha tem que ficar sozinha e do lado esquerdo temos um número aqui fazendo o quê? Multiplicando. Temos que passá-lo para o lado direito. Então esse 2 vem para cá. Como é que ele vem? Com a operação inversa, professor, exatamente. Então, ó, qual a operação inversa da multiplicação? É a divisão, professor. Posso escrever assim, pessoal? Deve. Posso escrever como uma fração? Deve. Pode escrever como uma barrinha? Deve. Você escolhe. Certo? De qualquer forma, isso daqui tem que dar quanto? 10. Porque 20 dividido para 2, 10. Ok? Quais são esses números? Eu chamei o segundo de x. Então, o segundo é 10. O primeiro eu falei que era o triplo do segundo. Se o segundo é 10, qual é o triplo de 10? 30, né? Onde tiver x, você está colocando quem? O próprio 10. Se eu subtrair, professor, se eu fizer a diferença entre eles, vai dar 20? Vai. Então, imagine assim. Então, ó, imagine o seguinte. Que a mercadoria foi R$10 e eu entreguei na mão da pessoa 30, né? Qual vai ser a diferença que ela vai me dar? Qual vai ser o troco que ela vai me dar? Exatamente o que a questão fala, 20. Então imagine a diferença como se fosse o troco, ou seja, vai ter que subtrair, ok? Então, mais uma questão. Se quiser, pode tirar um print.